vida. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado, para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias, e neles farás todas as tuas obras. O 7º dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem alguns de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repouses da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultai no Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento de sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Pois todos que sofreis aflitos de amor, depois encontrarão os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiverem fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo.
Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Por que será que fazer o bem aos mais necessitados, aos mais fragilizados, aos marginalizados, aos indefesos, por que incomoda tantas pessoas? Por que incomoda tantas pessoas? Será que os pobres, os excluídos da religião, da igreja, da sociedade, do poder público, do poder político, não são merecedores também de serem curados de suas mazelas, de suas feridas? Será que realmente Deus é tão egoísta que Ele só se destina a escutar as preces dos cristãos? Nós não devemos comparar Deus conosco. Nós somos impuros. Nós temos as nossas imundícias, as nossas falhas. Deus, Ele consegue enxergar a bondade. Deus consegue enxergar felicidade, grito de socorro, também naqueles que não estão na igreja. O Evangelho de hoje, aqui que Marcos nos coloca, e segundo os especialistas no estudo do Evangelho de Marcos, Marcos tentou responder a seguinte pergunta: quem é Jesus para Marcos? Quem é Jesus para a igreja primitiva? Quem é Jesus para os seus seguidores? E aí Marcos vai fazer toda uma pesquisa histórica, vivencial, do ministério pastoral de Jesus, e Marcos conclui que Jesus é a personificação do amor mais puro de Deus, da bondade de Deus. E o amor de Deus que não se restringe unicamente ao templo, mas que se encontra também nas periferias, nas vielas, nas estradas, onde estão os perdidos, onde estão as ovelhas perdidas, as ovelhas machucadas. Então, amados irmãos e irmãs, nós não podemos ser hipócritas. Não podemos ser hipócritas. Jesus não admite que nós sejamos hipócritas, como foram os fariseus.
Dou-vos um exemplo. Gostar ou não de alguém é um direito da pessoa. Mas ninguém pode dizer que o trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz com os moradores de rua não seja um trabalho digno. Uma pessoa que critica o trabalho do padre Júlio Lancelotti não tem moral nenhuma. Porque para você criticar o trabalho de alguém, você tem que ser melhor do que aquela pessoa. Se você não for melhor do que aquela pessoa, então manter-se calado em sua significância já é um grande serviço. E a gente vê muitos cristãos criticando o trabalho pastoral, o trabalho missionário do padre Júlio Lancelotti. Eu não critico, porque eu não tenho 1% da coragem nem da capacidade que este homem tem. Marcos diz que começaram a arquitetar, planejar a morte de Jesus. E veja, não é o mal, não é Satanás, não é o diabo que chamou os demônios e disse: olhe, ele está na sinagoga, está curando um homem de mão seca. Não foi o diabo, não foi o anjo decaído que tramou a morte de Jesus, mas foram pessoas religiosas, pessoas que liam os profetas. Não foram os pagãos que desejaram tramar a morte de Jesus, foram aqueles que liam a Bíblia, ou melhor dizendo, a Torá, os livros sagrados. Será que não há cristãos hoje com a mesma visão, com o mesmo comportamento dos fariseus, cristãos hipócritas, que são incapazes de estender a mão, de oferecer a misericórdia para quem esteja necessitando? Jesus curava as pessoas. Se depois a pessoa curada iria segui-lo, para Jesus isso não fazia diferença, porque Jesus não fazia as coisas por interesse, ele fazia porque esta era a vontade do Pai: curar as ovelhas mancas, as ovelhas feridas, as ovelhas machucadas, as ovelhas indefesas. Por isso que Jesus fez uma preferência especial pelos pobres. Quem é que valoriza o pobre? Como é que os pobres eram vistos na sociedade de Jesus? Como que os doentes, os enfermos, os endemoniados, os paralíticos, os cegos eram vistos? Como seres inúteis, como pessoas que nem deveriam existir. E a religião da época tem uma grande culpa, porque o papel de qualquer religião é esclarecer, levar seus seguidores a serem pessoas do bem, a serem pessoas que curam, e não a serem pessoas que machucam, que tentam, que arquitetam contra a vida de quem quer que seja. Então, por que tentaram matar Jesus? Porque ele fez o mal? Não.
porque ele fez o bem a alguém, porque ele curou alguém, e ao curar aquela pessoa, Jesus não pediu nada em troca, porque ele sabia que conforme Jesus realizava, conforme Jesus vivia a lei, a ordem que ele recebeu do Pai, Jesus não iria curar somente aquele homem da mão seca, mas Jesus iria curar todas aquelas pessoas, uma vez tendo fé no coração, que ia ao seu encontro. Aí eles alegam, vejam bem, Jesus não está descumprindo, Jesus não é anarquista, Jesus sempre foi ordeiro, Jesus sempre foi a favor da ordem, porque se Jesus fosse anarquista, ele teria autorizado Pedro a ferir aqueles soldados quando ele foi preso. Jesus, ele é ordeiro, mas eles incapazes por inveja, incapazes de reconhecer e de dar credibilidade a Jesus, eles alegam a lei do sábado para desacreditar Jesus. É hipocrisia. Eles não estavam necessariamente preocupados com a lei, com o sábado, resguardar o sábado, mas porque sabia que se eles não barrassem Jesus, Jesus iria continuar curando. E como nós bem sabemos, o que é que diz a Bíblia? Que quando uma pessoa era curada por Jesus, aquela pessoa dizia: olhe, vem cá, mas tu não era cego, tu não eras surdo, mudo, coxo, aleijado, leproso, e agora te vemos, estamos te vendo curado, quem foi que fez isso por ti? E a pessoa dizia: olha, foi aquele Nazareno, Galileu, aquele Jesus, foi ele que me curou. E as pessoas começavam a crer, as pessoas viam os milagres, viam o agir pastoral, missionário de Jesus, e diziam: se ele curou este cego, este surdo, este mudo, este coxo, então eu também posso ser curado. Ou seja, aqui nós podemos ter várias interpretações, várias lições. Há líderes religiosos, que quanto mais doente for a pessoa, melhor para ele. Como também na sociedade, quanto mais a pessoa for doente, mais se ele puder sugar, ele vai se aproveitar ali da dor, da doença, da fragilidade daquela pessoa. Isso se chama que hipocrisia, mau caratismo. Você utilizar da fé de alguém, você utilizar da fraqueza de alguém, você utilizar da indefesa de alguém para tirar proveito. Eu, quando estudava, fazia teologia, conheci uma senhora, e aí só conto porque de fato ocorreu, porque ela contou esta história. Uma mulher que tinha problemas familiares, problema com o marido, problema com a filha, e a pessoa de classe média, alta, tinha posse, a
apartamento, o esposo, um trabalho muito bom, funcionário público federal. E a filha desta senhora simplesmente ficou rebelde, começou a frequentar aqueles movimentos, aquele jovem que usa aquelas roupas todas pretas, e aquelas correntes, aqueles brincos, aquelas coisas todas, né? E a menina começou a ser violenta, rebelde e tal. E aí ela, desesperada, teve a infelicidade de cair nas mãos de um certo líder religioso. Esse líder religioso disse que a filha dela estava em processo de possessão e que 7 demônios estavam ali naquela jovem, e que ele era o homem de Deus e que ele poderia curar aquela jovem. Mas como iria exigir dele um tempo? Ele teria que se ausentar da igreja dele, teria que se ausentar de outros cuidados. Então ele iria se dedicar e queria que a família, no caso a mãe, bancasse a ausência dele lá do grupo religioso que ele fazia parte. Nós estamos falando de algo que aconteceu nos anos 90, lá pelos anos 90 e tanto, né? Essa história. E aí eu sei que naquela época, se hoje R$2.000 é muita coisa, imagina naquela época, imagina os anos 90, R$2.000. E a primeira chibatada foi R$2.000. R$2.000 e suposto ali fez umas tais orações e o demônio era mais forte. Mais dinheiro. Como tinha mais dinheiro, quando sacou, zerou a conta pessoal dela, e aí passa, começou a desviar dinheiro da loja. No final dos últimos momentos desse encontro, desse certo líder religioso, a mulher já tinha depenado a loja dela, já tinha passado o carro para o nome desse líder religioso, e só tinha, isso se o marido dela soubesse. E aí só tinha um único bem que estava no nome, né, que era o apartamento que eles moravam. E ela estava disposta, ou seja, o cara maldosamente, diabolicamente, vai celebrar nela, dizendo que se ela passasse o apartamento que valia quase R$1 milhão, porque era um bairro nobre da metrópole, e a pessoa, a filha seria curada. Ela jamais falou isso para o marido, porque jamais o marido, em sã consciência, iria deixar. E aí supostamente ela combinou com outra pessoa para fraudar, a assinatura. Sei que por N razões o marido soube, tentou matar a mulher com a raiva, depois pela raiva, que empurrou ela, lá da sacada do apartamento. Ela caiu, mas só teve uns ferimentos e tal, né? Aí entrou na justiça, tentou desfazer, recuperar o apartamento. E quando ela contou essa história, ela disse que há mais de 10 anos eles estavam na justiça tentando reaver toda a ladruagem roubalheira que esse líder religioso havia cometido. E qual era o problema da menina? Aí o pai, quando soube disso, foi botar um psiquiatra. O problema da menina é que ela não se dava bem com o pai nem com a mãe, porque não tinha diálogo. Era uma família, embora tivesse posse, não tivesse necessidade alimentícia, não tivesse necessidade de lazer, mas faltava o essencial: o diálogo, a conversa que o pai deve ter com os filhos, o filho com os pais. O essencial não tinha. E a forma como aquela jovem se sentia notada pelo pai e pela mãe
tornar rebelde. Aí, com o acompanhamento, o psiquiatra, né, tentou ali ressignificar, né, o sentido de pertencer à família. Aí foi a mãe, o pai, a filha, todos passaram, fizeram terapia, e aí a coisa foi resolvida. Ou seja, conta esse exemplo, porque isso aqui é apenas de inúmeros exemplos, como também teve aquele João de Deus que vocês acompanharam, né? O suposto médium que dizia que curava as pessoas, vinha gente de vários países do mundo, e no final foi descoberto que aquele homem, ele de certa forma ali, ele lá fazia lavagem cerebral das mulheres e havia abusado sexualmente de mais de 400 mulheres. Então veja, não é porque a pessoa é um religioso que aquela pessoa é um santo, não. Religião não santifica ninguém. O que santifica a pessoa é o Espírito Santo. E se a pessoa estiver em comunhão com Jesus, com a mensagem de Jesus. Então, voltando ao Evangelho, Jesus fez uma pergunta. Pois bem, essa mesma pergunta Jesus faria a nós. Vem cá, o que é que diz o sábado? É permitido fazer o mal ou fazer o bem? Por que é que eles não responderam? Porque eles não sabiam? Não é que eles sabiam. Eles não responderam porque Jesus estava certo. Porque quem foi que deu a lei do sábado? Não foi Moisés que recebeu de Deus lá no Monte Horebe? Então, se eles dissessem é o mal, aí eles seriam apedrejados, seriam expulsos do templo, porque estavam dizendo que o Moisés, porque eles tinham uma admiração, um respeito muito grande pela figura de Moisés, estava dizendo que a lei era má, era má. E aí, por ser má, então estavam pecando contra a lei. Aí quando, e por que não responderam? Fazer o bem. Porque Jesus iria dizer, pois eu estou fazendo o bem. Então eu não estou indo contra a lei. Eu não estou usurpando a lei. Estou fazendo o bem. Então não tem razão. Não existe nenhuma razão, nenhum motivo para vocês me questionarem, para vocês me impedirem de eu curar este homem. Porque este homem curado, com as duas mãos curadas, este homem tem mais habilidade, tem mais condições, esse melhora a autoestima da pessoa. Quantas pessoas que passaram por algum procedimento cirúrgico não melhoraram a sua autoestima, não se tornaram pessoas mais vivas? Então a religião deixada por Jesus, a igreja, Jesus constituiu, é a igreja para fazer o bem. Chega uma pessoa ali que tem uma vida toda desregrada, uma vida bagaceira, com licença da palavra, uma pessoa prostituta, um homossexual, e ali chega, está nos últimos momentos da sua vida, e aquela pessoa sabe que vai morrer, e ela se arrepende, de coração sincero, ela se arrepende, e aí ela diz, eu preciso que o Padre venha até aqui para me dar absolvição, para atender minha confissão, porque eu não quero morrer sem me reconciliar com Deus. E aí só porque não era uma pessoa que não era engajada, só porque é uma prostituta, só porque é um homossexual, não pode receber ali a visita do sacerdote,
para ministrar a unção dos enfermos, para receber o sacramento da confissão, para que aquela pessoa possa ter uma Páscoa do Reino dos Céus. E aqui, rapidamente, se vocês lerem, não recordo qual o capítulo, mas Jesus está pregando, chega alguém e diz: Senhor, caiu uma torre, olha, uma torre, um muro, caiu e matou tantos galileus. E aí Jesus diz: por acaso vocês acham que esses galileus que morreram são mais pecadores do que vocês? Não. Ou seja, claro que a lei tem que ser observada, porque a lei ela é útil para nos ajudar a nos manter aqui no equilíbrio. Mas entre a lei e fazer a caridade, exercer a caridade e a misericórdia, faz-se a misericórdia. Se vocês pegarem o direito canônico, diz, o direito canônico diz que em certos casos há delitos que a pessoa cometa, que ela está banida da igreja, ela sai fora da comunhão da igreja. Mas em perigo de morte, mesmo que aquela pessoa esteja fora da comunhão com a igreja, em perigo de morte, se ela desejou, no seu coração desejou ali receber a unção dos enfermos, por receber a confissão, mesmo estando sob a pena canônica da igreja, mas a igreja diz: em perigo de morte, toda a lei cessa. Em perigo de morte, toda a lei cessa. Digamos, um padre que foi excomungado pela igreja. Há histórias de padres que foram excomungados pela igreja. Nos seus últimos dias, ele se arrepende, ele entende, sempre entendeu da importância do sacramento da confissão, da Eucaristia, mas no último momento ele quer um outro padre, mesmo que ele esteja ali sob a pena da lei, mas a igreja diz: em perigo de morte, toda a lei cessa. E aí aquela pessoa tem que ser acudida, tem que ser acudida. Então Jesus é sempre a favor da vida, e a igreja é sempre a favor da vida. E como cristãos nós também devemos ser sempre a favor da vida. Por isso que a igreja jamais a igreja pode ser a favor de qualquer lei, de qualquer nação que possibilita a questão do aborto, porque a lei, como vocês ouviram de Jesus, a lei é para salvar, não há lei, aos olhos de Deus não existe lei para matar. Então, pena de morte não é uma lei abençoada aos olhos de Deus. Castração química, como estão querendo aí fazer, não é uma lei aos olhos de Deus, e assim por diante, assim como também o aborto, porque tem gente assim, tem cristão que levanta a bandeira que é contra o aborto, está legítimo, mas o mesmo cristão que diz não ao aborto, ele diz sim à pena de morte. Hipocrisia. Tanto é pecado matar um embrião, matar uma criança no ventre de uma mulher, como também matar uma pessoa que está privada da liberdade, está encarcerada. Não importa o crime que ela cometeu. Existem leis para isso. Existe o Código Penal. Se as leis não são rígidas, então não cabe a nós, cabe quem estudou direito, os juristas, os magistrados, cabe a eles melhorarem o sistema judiciário. Então nós temos que ter muito cuidado. Se é a favor da vida, é a favor da vida de quem está sendo gerado no ventre da mulher, como também tem que ser a favor da vida
de quem está encarcerado. Porque não somos nós, não vai ser eu, nem vai ser você que vai sentenciar o outro, mas é Deus. Aqui eu termino lembrando o que diz o apóstolo Paulo. Todos, diz o apóstolo Paulo, todos irão ressuscitar, todos. Bons e maus, santos, pecadores, puros e impuros, homens e mulheres, todos. Não há um único ser humano que não irá ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Porém, Paulo diz: uns irão ressuscitar para a vida eterna, que pressupõe que todos nós cristãos sejamos beneficiados desta graça. Outros irão ressuscitar para quê? Para a condenação eterna. A pessoa passou a vida toda fazendo mal, e nos últimos momentos da sua vida não se arrependeu, para o céu ela não vai. Então dou um conselho: quando alguém for pedir missa para um parente, olhe para aquele parente, para o histórico de vida. Porque se aquele parente não teve uma vida de acordo com o Evangelho, aquela missa não vai servir. E a própria igreja, não estou dizendo, a igreja diz no direito canônico. A igreja diz: se a pessoa passou a vida toda negando a fé, negando a igreja, blasfemando contra a igreja, blasfemando contra a Eucaristia, não se pode rezar missa em intenção desta pessoa. Não sou eu que estou dizendo, está lá no direito canônico. Porque a missa é em prol daqueles que creem, que mesmo com suas fragilidades, porque todos nós temos fragilidade, mas mesmo assim: Senhor, eu sei que Tu sabes que eu sou pecador, que eu tenho minhas fragilidades, mas eu creio em Ti. Eu sei que Tu existes. Eu creio em Ti, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Aí nesse caso aí, se deve rezar, né, pelas pessoas e para que as pessoas se convertam. Então, amados irmãos e irmãs, que como seguidores de Jesus, nós sejamos a favor da lei. E se a favor da lei, é a favor da vida, porque Jesus sempre foi a favor da vida, a favor, né, de salvar a todos, inclusive a cada um de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Como comunidade orante, apresentemos a Deus Pai as preces da Assembleia. A cada prece digamos: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Igreja em percurso sinodal, para que viva fielmente e anuncie com coragem os mandamentos divinos, roguemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas autoridades legislativas e judiciais, para que implementem e defendam leis e normas que estejam a serviço da vida e da dignidade das pessoas, roguemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Por todos os fiéis cristãos, para que sejam mensageiros de esperança para os irmãos e irmãs que passam por aflições e dificuldades, roguemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas intenções e súplicas que trazemos no coração, roguemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Da liturgia da palavra, passamos à liturgia eucarística, celebrando a partilha do corpo e sangue de Cristo. Apresentamos o que somos e o que temos como oferenda agradável a Deus. O canto das ofertas. Quando eu trouxe a minha oferta pra deixar no teu altar, me fizeste uma pergunta, teu olhar no meu olhar, perguntaste se haveria um irmão a perdoar. Sim, eu respondi que havia. Começaste a me exaltar. Deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar. Quero a tua oferta e aceito o teu louvor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Mas primeiro eu quero ver o teu amor. Desde então meu ofertório é de reconciliação. Não te dou apenas coisas, dou também meu coração. O que eu tenho não é muito, mas eu posso assegurar. Sim, eu tenho que procurar acolher e perdoar. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, confiantes em vosso amor de Pai, acorremos com nossos dons ao santo altar. Concedei-nos que, ao celebrarmos os vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça santificadora, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Bendizei-vos e dá-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade da vida, porque neste domingo festivo nos acolheis em vossa casa, hoje vossa família, reunido para escutar a vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocado no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rosário, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Nesse momento, rezemos ao bom Deus por todos os nossos familiares falecidos que se encontram adormecidos na esperança de que Jesus os possa ressuscitar. Os nomes citados no início desta Santa Missa, entre eles Teresa Alves de Oliveira, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvar e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lê os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Ao invadir o meu coração, teu corpo e sangue me curar. Sinto já não sou igual, todo meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me
sondas, sei também que me conhece, sim, é sempre me levanto, conheci os meus pensamentos. Ligado, sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Oremos. Governai, Senhor, pelo vosso Espírito, os que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé, não somente em palavras, mas também pela verdade nas nossas ações, para que mereçamos entrar no reino dos céus por Cristo nosso Senhor. Os comunicados paroquiais. Somente avisando que amanhã, às 7 horas da manhã, haverá missa na Matriz e também às 19 horas. Logo após a bênção, passe ali no quiosque, que tem um delicioso jantar. Acho que talvez a maioria de vocês já estão sabendo, no dia 14 agora de junho, acontecerá aqui a nossa Igreja Matriz, Santa Rita de Cássia, a ordenação do diácono Darley. Ele é natural da comunidade São Pedro e da Boa Vista. E aí vai estar sendo ordenado presbítero no dia 14, né, de junho, que é uma sexta-feira, ali na Igreja Matriz, Santa Rita de Cássia. E virá pessoas, ele estava no estágio diaconal lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Serrota, que é um distrito de Pentecoste, e virá pessoas de lá, virão pessoas de várias regiões. Aí a paróquia ela está, né, promovendo aí uma ação social para que possa oferecer um jantar, né, para essas pessoas. Como nós sabemos, a paróquia ela foi dividida, né? Então, na área pastoral Santa Luzia, e ficou com umas 10 comunidades. Então, as receitas das 10 comunidades já não vêm mais para a matriz, ficam lá, né, na área pastoral. Então houve um declínio muito grande nas receitas, dízimo, oferta, fé de padroeiro aqui em Paraipaba, devido, né, à criação da área pastoral. E aí também foi bem no período que começou a reforma da igreja, de tal forma que a paróquia ela não tem caixa, né, não tem dinheiro em caixa para por si só arcar com toda a demanda da ordenação. Então está sendo promovida aí uma rifa, né, com alguns números já foram vendidos, mas outros precisam ser vendidos, com alguns prêmios. Quem puder adquirir um ponto da rifa, procure aí as pastorais, procure a PASCOM,
que está divulgando, porque todo o arrecadado é justamente para oferecer esse jantar, não somente para vocês, porque todos vocês que irão participar da ordenação, o jantar é aberto para todos. Então está sendo previsto em torno de 1.000 pessoas, né? Então precisa de disponibilidade. Muitas pessoas já doaram arroz, também tem a campanha aí da doação de arroz e de outros mantimentos. Se alguém está menos apertado, porque eu creio que economicamente todos nós estamos apertados, mas que tiver menos apertado, puder doar ali peito de frango, o arroz ou outro gênero alimentício que necessita para este jantar, entre em contato aí com o pessoal da Pascom ou de outra pastoral que estão à frente, para que os visitantes, assim como vocês foram